para mim, um papelão do Atlético Mineiro. Faltam 2 rodadas para acabar o campeonato, o Atlético ainda corre risco de cair. Ele pode não cair e não ir para competição nenhuma. Ele Nenhuma, pode ficar, de repente, no exatamente. limbo ali, fora da Sul-Americana e fora do rebaixamento, como o Bahia ficou ano passado. É isso, turma. Vamos viver hoje, sábado, e pelo menos até 2026, o Cruzeiro ainda será o único time bicampeão da Libertadores, tetracampeão do Brasileiro, hexa da Copa do Brasil. Eu digo até 2026 porque ano que vem o Atlético não joga mais Libertadores. Talvez, infelizmente, talvez até o Cruzeiro não. Mas ainda tem chances. O Bahia e o Corinthians venceram os seus jogos na rodada, o que impossibilita o Atlético de chegar na Libertadores de 2025 e obriga o Cruzeiro a vencer na rodada. Por isso que eu disse, hoje vamos rir, vamos festejar, porque amanhã tem Cruzeiro. Saiu do G8, mas só depende dele para ir para Libertadores. O problema é esse, só depende do Cruzeiro para voltar para Libertadores. O Cruzeiro já estava desanimado quando era G7, uma murrinha, não vence a 10 jogos, que nem o Atlético, o próprio Atlético. Imagina que agora é G8. Meu amigo. O atleticano falou mal do Cruzeiro na semana passada com o vice da Sul-Americana. Hoje o cruzeirense gargalha do Atlético, vice da Libertadores. Mas os dois estão ruins, né? Isso é fato. O Cruzeiro pelo menos vai para a Sul-Americana do ano que vem e só depende dele para ir para a Libertadores. O problema é esse. O Atlético quase que eliminou as chances de rebaixamento com a derrota do Criciúma. Poderia chegar aos 44 do Atlético e passar, né, com o número de vitórias. Mas pensar isso aí na realidade é ser maluco da cabeça. E nem é que as 100, 200 coincidências do Atlético de 2013 para 2024, coisa que não aconteceu. O Atlético pode ficar no limbo, né, que nem disse aí o pessoal da Jovem Pan, e não ir para a Sul-Americana. E aí ia ser perfeito, né? O ano que os caras é vice de 2 grandes competições e no outro ano não vai nem para a Sul-Americana. É o que eu disse, turma. Resumindo, comemora, vamos rir hoje, porque amanhã tem Cruzeiro. Só depende dele, mas o problema é que só depende do Cruzeiro. Curte o vídeo, vamos acompanhar a resenha lá do pessoal da Jovem Pan. Tem essa situação também do Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético, ele perdeu os 2 jogos da final da Copa do Brasil, sendo pior que o Flamengo, e perde hoje com um jogador a mais desde o primeiro minuto de jogo. Eu vou dizer uma coisa aqui e não sei se vocês concordam, tá? Para mim, é uma vergonha o Atlético perder esse jogo do jeito que perdeu, né? Eu acho vergonhoso. Você com um jogador a mais deixar o Botafogo sair para o intervalo com 2-0 no placar, eu achei ridículo. Eu achei vergonhoso. Foi vergonhoso, Vamp, você que diz que torce pro Atlético. Você que diz que torce pro Atlético Mineiro, velho Vamp? Torço pro Ceará, torço pro Vitória, torço pro Santa Cruz. Ele fala com isso pra todo mundo. Não, assim, poderia se impor mais, né, Tico? Eu também concordo com o Mauro falou. Eu não, mexeria, o Verno falou ali, a gente fazendo. Por que não mexe logo no primeiro tempo, com um homem a mais, e tocando bola pro lado, bola pro outro, você pega um Scarpa, um jogador de qualidade desse, joga lá aberto, lá, sendo marcado. Alguma coisa lúcida, só um chute do Hulk, foram 3. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo tempo. Algumas bolas lançadas na área. Quer dizer, você vai jogar uma final de Libertadores. Um time que a gente sempre fala assim, tudo acontece com o Botafogo. Mas o torcedor do Botafogo que foi ao Monumental, os torcedores do Botafogo que ficaram aqui no Brasil, espalhados pelo mundo. E aí você vai, né, a gente fazendo o jogo, em menos de 1 minuto, um jogador que tem uma temporada muito boa, o Grego, né? Vamos esquecer isso, ele fez merda, mas ele... Ainda bem que foi campeão, senão ele estaria para a história. Aí você pede, o torcedor fala, não é possível, a gente botou, vem a maioria, aí consegue fazer o 2-0, aí falando, só acontece com o Botafogo isso. Termina o primeiro tempo, parece que vai se organizar, começa o segundo tempo,
toma o gol do Vargas, depois teve o chute do Hulk, a atrasada do Adrielson, quer dizer, tudo assim conspirava. E o Atlético não fez um bom jogo, não, mesmo com homem a mais, melhorou no segundo tempo. A posse de bola era notório que ia ter mais, porque estava com esse homem a mais chances mesmo de bola criada. No segundo tempo teve aquele lance só do chute do Hulk, que o João fez a boa defesa. Né? É um Atlético Mineiro que dependeu muito do Hulk. Né? Ficou muito dependente do Hulk. O Hulk até chamou a responsabilidade. Né? Se os jogadores de ataque tivessem aproveitado as oportunidades, o Hulk seria ali um dos protagonistas. Mas é muito pouco, né, Mauro César Pereira? Para um time que teve um jogador a mais. Eu acho que todo torcedor do Galo, quando teve a expulsão, falou, pronto, ganhamos a final. Como todo torcedor do Botafogo pensou, ferrou, pô. Ferrou, como é que o cara é expulso no primeiro minuto? E eu levanto até esse debate, porque eu não achei o Gregori intencional. Eu expulsaria, eu sei que tem na regra que qualquer golpe na cabeça, no atual momento, ainda mais um golpe violento, uma batida violenta tem que ser expulso. Não tô questionando a expulsão, mas eu tô meio que acobertando o jogador, tá? Porque eu não conheço o Gregori. Mas vendo o lance, cara, ele toca a bola. Ele toca a bola, ele bota o pé pra chutar a bola. Só que na velocidade do jogo, a gente não tá lá dentro. Na velocidade do jogo, o cara toca a bola, o outro já vem baixando a cabeça, bate ali, porque parece depois realmente que ele pisa. Mas eu não acho que ele quis pisar. Então, é um lance acidental, na minha opinião, que seria muito cruel com a carreira do jogador, mas que eu não digo que ele teve a mínima maldade ali. Não sei se o Vamp concorda. Você que foi jogador, Vamp, olhando pela TV, parece, pô, que cara assassino. Mas ele dá um biquinho na bola. E o jogador do Atlético abaixa muito o Fausto Vera. Eu não vi maldade e acho que ele deu azar no lance. Ou você acha que foi burrice ou até maldade, Vamp? Ninguém vai entrar para jogar uma final esperando que seja expulso com 30 segundos de jogo, né? Mas foi imprudente e a imprudência, no primeiro lance, logo assim quando eu vi, eu achei que não foi. Mas aí vem o replay olhando... Foi imprudência, e a imprudência tem dentro do esporte, e no futebol principalmente. Então, a expulsão foi justa. E, de fato, o árbitro também marcou muito. O árbitro, eu gostei da arbitragem também. Aliás, tem uma coisa. Enfim, um detalhe aí, Pilhado. Esse árbitro tem trabalhado em jogos complicados de forma muito eficiente. Ele foi o árbitro, inclusive, do Palmeiras 2, Botafogo 2 aqui em São Paulo. Jogo tenso, um jogo reclamado e tal. E um jogo em que o Palmeiras pressionou bastante, e ele não quer saber de história, não. E assim, jogador não cresce para cima dele. Isso é muito importante. Não, e esse árbitro, o Porcari falou para mim que ele tá com muita moral no mundo, tá? Que ele apitou, né, jogos importantes da Copa. A UEFA tá contratando esse árbitro para apitar alguns jogos da UEFA, foi o que o Porcari me falou. E até a Arábia Saudita, parece que ele ganha 40 mil reais por jogo que ele apita lá na Arábia Saudita. Isso quem me disse foi o Porcari, porque logo que aconteceu o lance da expulsão, eu mandei uma mensagem pro Porcari, né, que sempre ajuda a gente, comentarista de arbitragem. Eu botei, Porcari, mesmo ele tocando a bola, chutando a bola, e o jogador do Atlético Mineiro abaixando muito a cabeça, é expulsão certeza? Aí ele falou, Thiago, porque tem na regra hoje que entrada forte na cabeça tem que ser expulsão. Então os jogadores já têm que ter isso na cabeça, então não tem desculpa, realmente era para ser expulso. Agora, ô Mauro, e esse Atlético Mineiro, hein? Com um jogador a mais, né? O jogo inteiro, perder de 3-1, mas perdeu o gol, para mim não interessa. Para mim, um papelão do Atlético Mineiro, Mauro César. E outra, tem muito jogador para só o Hulk fazer alguma coisa. Pô, eu mesmo sempre elogio muito o Scarpa, eu mesmo sempre elogio muito o Paulinho, o Daverson, né, que falam que é o cara de decisão, que fez os gols contra o River. Cara, ninguém fez nada. Só o Hulk, Mauro César Pereira.
O que me chamou a atenção, assim, é que depois do gol, da expulsão, aí houve aquela paralisação toda para o Fausto Vera ser atendido. Quando o jogo começa, de verdade, poucos minutos depois já se percebia um Atlético muito ansioso e sem saber lidar com a situação. Claramente o time não sabia o que fazer. Caramba, estamos com um homem a mais, o jogo mal começou. Agora nós temos o quê? A obrigação de ganhar. Pô, mas é óbvio, né? É óbvio, você está jogando com um homem a mais uma final, um jogo único, a obrigação é nossa, nós temos que ganhar esse jogo, gente. Se a gente não ganhar esse jogo aqui, e o time foi ficando mais nervoso. Eu acho que está muito na conta do Gabriel Milito pela passividade. Primeira coisa ali, saca o Lianco. Aliás, por que o Lianco é titular depois da final da Copa do Brasil, quando ele foi muito mal contra o Flamengo? Já no jogo do Rio. Tira o Lianco, tinha o Saravia e tinha o Mariano. Eu entraria com o Saravia. Acho que é um jogador que daria mais opção ali para usar aquele corredor e tal, e fazer uma boa dupla com o Hulk jogando aberto pela direita. Mas enfim, ele optou depois pelo Mariano, mas só no segundo tempo, quando já perdia por 2-0. Então ele não mexeu no time, ele manteve o Scarpa naquela posição. Eu acho um erro, eu acho um desperdício, repito o que falei antes. O Scarpa é um jogador de passe para gol, ele dá assistências, não só com bola parada. Sempre foi assim. No Fluminense ele jogava num time que era mediano no cenário dos times da Série A, e ele era líder de assistência do campeonato. Aí ele vai para o Palmeiras e ele custa ser aproveitado na sua real posição, e quando ele é aproveitado na sua real posição no meio campo, quando joga ele e Veiga, aí ele tem o melhor desempenho dele com a camisa do Palmeiras. Ele pode jogar de ala, já jogou na esquerda, na final de Libertadores, pelo Palmeiras, jogou agora na direita, mas você acaba tolhindo um pouco da sua capacidade. A bola passa menos do pé do cara, ele recebe numa faixa mais extrema do campo, a tendência de cortar e cruzar. O Scarpa jogando mais centralizado, mais solto, mais livre, ele tem mais condições de colaborar. E o Botafogo, do jeito que estava jogando, ele ia encontrar espaço para jogar. Porque o Botafogo teve que se fechar, ele formou linha de 5, ele fez linha de 6. O Luiz Henrique voltou, o Almada voltou, o Igor Jesus menos, né? Ficava um pouco mais à frente, mas todos ajudaram muito defensivamente. E ali era a hora de o Botafogo tentar fazer o tempo passar. Uma hora surge uma chance de dar um ataque, quem sabe faz um gol, e aconteceu. E até a hora do gol o Atlético não fazia nada. O técnico não fazia nada. E os jogadores nervosos dentro de campo. Com 2-0 contra, já entrou no segundo tempo no modo desespero. Faz um gol rápido, mas joga o tempo todo nervoso, ocioso, o Scarpa já está fora. Né? Ele, ao invés de mudar o posicionamento de um jogador que tem boa qualidade de passe e dá assistência, ele sacou o cara. Então o Milito foi um desastre. O Arthur Jorge muito bem. E os jogadores também, claro, né? Mas acho que teve muito erro do técnico. Acho que não teve estratégia, os jogadores acho que pecaram muito pelo descontrole emocional, claramente nervosos, muito ansiosos, e isso foi tornando o sonho do Botafogo, que parecia, não digo impossível, mas muito distante, com a expulsão tão precoce, algo possível, factível. Aí sai um gol, depois um pênalti, outro gol. Outro detalhe que eu acho que é importante destacar, quem bateu o pênalti? Foi atacante? Não. Alex Telles, lateral esquerdo. Por quê? Bate bem pênalti, bateu bem o pênalti. Pancada seca no canto, um abraço. Não foi o Davi Luiz do Botafogo que bateu o pênalti. Não foi o centroavante que às vezes bate e não é bom batedor. Né? A gente viu a história do Davi Luiz recentemente. Tinha lá o Luiz Henrique, tinha lá o Igor Jesus, tinha lá o Almada, tinha vários jogadores de frente. Quem bateu foi o lateral esquerdo. Por quê? Ele bate bem, e bateu muito bem. Pá, no canto, jogador experiente, jogador que foi Copa do Mundo, jogador com carreira internacional longa, que não vai tremer numa hora dessa. Perfeito. A escolha do técnico, imagino que ele tenha escolhido, o cara bateu, né? Se foi ele que determinou, perfeito, é isso. O pênalti não pode ser batido por homenagem ou porque o cara quer ser artilheiro. Bate quem é um bom batedor. O Fábio Santos batia no Corinthians, né? Batia no Atlético Mineiro, lateral esquerdo também. O Reinaldo no Grêmio bate até hoje, batia no São Paulo. Tá jogando nada o Reinaldo. Teve, aliás, uma jogada do gol agora em cima dele, pô, o gol no meio de semana, no gol do Cruzeiro. Gol bonito do Matheus Pereira. Mas a bola passa, o Reinaldo parecia... Estava onde o Reinaldo ali? Mas bateu no pênalti, ele é bom ainda. O Reinaldo bate bem pênalti. Mas então é isso, assim, eu acho que o Botafogo fez tudo certo, numa situação de total adversidade. O Atlético foi um desastre. O Milito foi muito mal. Eu acho pouco provável que ele emplaque 2025 depois do que aconteceu agora. Porque o Atlético vinha mal no Brasileiro, foi avançando em mata-mata. Mata-mata tem disso, né, gente? Mata-mata permite que você... O Boca ano passado, o Boca só empatava, ganhava nos pênaltis, ganhava nos pênaltis. Foi a final e foi na prorrogação com o Fluminense. A bola vadia com aquela do Cavani, poderia ter sido campeão, como foi o gol do João Kennedy, poderia ser um gol do Boca Júnior, e poderia ser campeão, e não ganhava de ninguém. Empata, pênalti, empata, pênalti.
Negócio impressionante. Então o mata-mata dá essa chance de você... O Vasco está muito mal. O Vasco quase chegou na final da Copa do Brasil. Estava 1-1, o Hulk tirou um coelho da cartola e o Vasco perdeu pro Atlético Mineiro, pro mesmo Atlético. Se termina empatado e é para os pênaltis, o Vasco ia para a final. Né? E o Vasco está aí. Está vendo a situação do Vasco? O técnico acabou de ser demitido, jogando muito mal. Então, o Vasco joga hoje à noite, mano. O Vasco joga 2 jogos seguidos em casa. Ele joga hoje contra o Atlético Goianiense e na rodada da meia semana ele pega o Atlético Mineiro em casa de novo. Sim. Aí tem um negócio interessante. E a última rodada é Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Não. Eu estava esperando vocês falarem isso. Pipiano, calma aí. Detalhe interessante, não. Não vamos falar de Vasco, Campeonato Brasileiro agora. Vamos falar do Botafogo. Eu ia falar um negócio sobre o Atlético Mineiro. Porque é o seguinte, não é só que a campanha está ruim no Brasileiro. Mas isso tá para não cair. Faltam 2 rodadas para acabar o campeonato e o Atlético ainda corre risco de cair. O Atlético tem 44, ele está a 6 pontos do Z4. Aí ele tem confronto direto com essa turma que está lá embaixo e se ele perde os 2 jogos, ele corre risco. Ele está no bolo. Acabou de perder para o Juventude? Acabou de perder. Então nós estamos falando de um time que vem aos trancos e barrancos, chegou à final da Libertadores, lindo. Assim, o que o Atlético fez de notável em toda essa temporada foi eliminar o River. Para mim, esse foi o ponto fora da curva. Porque eliminar o Fluminense, eliminar time de fora, tá todo mundo ruim, eles estão ruins iguais, então um vai acabar passando. E o Fluminense ele perde no Rio, depois ganha por 2 gols. Mas o River meteu 3-0, e depois ele aguentou o 0-0 lá. Esse jogo contra o River realmente um grande momento. Foi o ponto fora da curva do Galo, porque tirando esse confronto, a temporada do Atlético Mineiro é medíocre. São 36 rodadas e o Atlético fazendo conta agora para não cair. E tem uma possibilidade de, eventualmente, ele pode não cair e não ir para competição nenhuma. Ele pode ficar, de repente, no limbo ali, fora da Sul-Americana e fora do rebaixamento, como o Bahia ficou ano passado. Sim. Ainda tem isso, que isso significa que é um prejuízo enorme, né? Gente, e já são 11 jogos seguidos do Atlético sem vencer nesse ano, tá? 11 jogos seguidos sem o Atlético vencer.